Amém, Jesus. Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Amém? Vocês estão bem? Estão com frio ou estão com calor? Eu estou suando, irmãos. Eu estou com calor, viu? Eu estou perguntando, falando, não é possível, só eu que estou sentindo calor? Não. Está suave. Amém? Vamos orar, irmãos, pelos dízimos e as ofertas. Amém? É muito importante a gente contribuir para uma obra que nós acreditamos, né, irmão? Nós acreditamos que essa é a casa do Deus verdadeiro, amém? Que através do Filho dele, muitas pessoas são salvas, libertas. Então nós temos que contribuir, amém? E financiar a obra do Senhor. O Senhor Jesus, irmão Jorge, quando ele estava aqui na terra pregando em Israel, você sabia que tinha umas mulheres, umas viúvas ricas que financiavam o ministério de Jesus? Você sabia disso? Isso está escrito na Bíblia, tá, irmãos? Então, nós temos que financiar a obra do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Feche seus olhos, levante a sua oferta, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai amado e Pai eterno, através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, abençoa, meu Pai, esse dizimista, esse ofertante, meu Pai, que está contribuindo para manter sua casa. Já te agradecemos, Senhor, pelas portas que estão sendo abertas, porque a Tua palavra é a verdade, Senhor, e é impossível que o Senhor minta. O Senhor é nosso pastor e nada nos falta. É que eu lhe peço, Pai, através do sangue do Senhor Jesus. Amém. Pode trazer, irmãos, aqui na frente. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Pode se assentar. Fique à vontade na casa do seu Pai. Amém? É um motivo de muita alegria estarmos reunidos para ouvir a palavra eterna do nosso Deus. Amém? Através da palavra do Senhor Jesus, tudo foi feito. Tudo veio a existir. Amém? Mas pois, obrigado, tá? Tudo veio a existir, amém? Essa palavra poderosa. E é interessante, irmãos, que Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Por isso que é importante, irmãos, confiar em sua palavra. Satanás, irmão Jorge, não tem poder nenhum. Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas sobrou algum poder para Satanás? Não. Depois, se der tempo, a gente abre em Colossenses 2. A gente vê Paulo falando que Jesus na cruz triunfou por nós, tá, irmãos? Triunfou e retirou de Satanás, irmão Silva, a única arma que Satanás tinha contra nós. E a Bíblia fala em Colossenses 2 que Jesus zombou deles na cruz, desprezou deles na cruz, tirou toda e qualquer força que Satanás tinha contra nós. Amém? Então Jesus disse também que ele tem o que? As chaves e da morte. Olha, meu irmão, todo o poder pertence a Jesus. Mas, irmão Vitor, por que Satanás ainda consegue, não estou falando do pessoal do mundo, tá?
pessoal do Egito, não é esse. Mas estou falando de nós, de cristãos, né, que aceitaram Jesus. Como é que o inimigo ainda tem, sabe, irmãos, vantagem sobre alguns irmãos, né? Vamos falar muitos, tem muitos que estão aí, infelizmente, irmãos, aceitaram Jesus de coração, são pessoas, falando de pessoas sinceras, tá, irmãos? Mas ainda vive debaixo de um jugo de escravidão. Por como? Né? Porque Satanás não tem o poder. Mas Satanás, acho que o pastor Cláudio falou sobre isso, né? O inimigo, ele é persistente, perseverante, é isso? Na mentira, não é? Na falsidade. No mundo, tem um ditado que fala, né? Uma mentira contada muitas vezes, né? Vira uma verdade, não é isso? O mundo fala assim, não é? Não é isso? Satanás utiliza essa estratégia, meu irmão. Sabe? Então ele vem com mentira. Lembra que Satanás, ele é habilidoso para usar a palavra de Deus de uma forma que vai destruir o povo. Ele não tem poder nenhum, mas ele usa a espada de quem? Na verdade, ele não usa a espada, ele faz os cristãos o quê? Utilizar a própria arma de Deus contra si mesmo. Concorda comigo? Para pensar. Quando Jesus foi tentado, Satanás fez o quê? Usou o quê contra ele? Né? É uma ousadia, né? Ele usou a palavra contra Jesus. Olha. E o Espírito Santo colocou aquilo na Bíblia, irmão, não é de enfeite, não. Nada na Bíblia é de enfeite. É porque esse mesmo ataque vem contra nós todos os dias. Satanás usa a palavra contra você. Por isso que você tem que entender, através do Espírito Santo, compreender a palavra de Deus, irmão. Não é? Por quê? Porque Jesus utilizou a palavra também, não foi? Então a gente tem que compreender. Então por isso, irmãos, o pastor Cláudio falou domingo sobre isso, né? Sobre a questão da escola bíblica, que está tendo pouco, não só aqui, mas pouco adesão, não é isso? Culto de doutrina também tem tido pouca adesão, né? Então o pastor Cláudio, não é só aqui, né, irmãos? É porque é uma batalha espiritual, irmão. Todos nós sabemos disso. Para a gente parar um pouco, irmã Silvia, e meditar na palavra, né, irmã Maria do Carmo? É batalha, eu sei. Nossa mente não gosta. Nosso corpo não gosta. Mas nós temos que ser o quê? Perseverança e entender. Olhar de fora, peraí, é bom para mim. É bom para o meu espírito. Amém? Se tudo foi feito pela palavra de Deus, eu acredito. Se nós somos salvos pela palavra de Deus, eu acredito. Jesus venceu o maligno pela palavra de Deus, eu acredito. Nós também vencemos, amém? Glória a Deus. Sempre será uma oferta individual, irmão. Né? Eu não posso e nem quero fazer, irmã Rose, ninguém ser obrigado a servir a Deus ou ouvir a palavra. Isso eu não posso fazer, também não quero. Amém? Mas eu posso pegar a minha vida, minha mente, amém? E doar mais tempo para as coisas espirituais. Que é bênção para mim, isso é uma decisão individual. Eu posso fazer isso. Não quer não? Deixa, eu vou. Então por isso, irmãos, que nós devemos o quê? Sempre estar perto de pessoas que queiram mais de Deus, amém? Que deseja mais. Uma pessoa que você vai chegar, irmãos, ora comigo. Estou com essa causa, é que a pessoa vai orar com você, né? Então, se falta muito disso, irmão. Pessoas de oração mesmo. Pessoas, né, irmão Miguel? Pessoas que estão dispostas. Falta, meu irmão. Falta. Então, você tem que olhar bem, porque na hora Porque, irmãos, o Visão está falando comigo essa semana, sabe? Porque daqui a pouco o pastor vai orar, vai dar, né, a bênção, as luzes vão se apagar aqui, cada um vai para sua casa, irmão. Sabe? Cada um vai para sua casa. Né? Nós amamos uns aos outros, não é isso? Mas quem anda conosco dia e noite e quem pode nos ajudar é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é importante que nós
Que possamos entender isso, irmãos. Sabe por quê? Porque na hora da sua luta, meu irmão, quem vai estar contigo até o final é Jesus Cristo. Ali não vai te largar, porque tem lugar, irmã Silva, que ninguém vai poder ir com você. Ninguém vai poder te ajudar. Não vai. Não vai. E vai ter momentos que você vai preferir até que não esteja com você, porque você está na fé. Né, irmão Miguel? E nem todo mundo está na mesma visão que você. Nós temos que entender isso, irmãos. Eu sei que é luta, eu sei que é batalha, eu sei que os irmãos aqui, na vida pessoal, na família, passam por luta, né? Mas nós temos que exercer a nossa vontade. Amém? Deus te levantou para você orar para a sua família, meu irmão. Sabe? Da sua casa, Deus te levantou. Você é muito amado pelo Senhor Jesus. Deus te chamou, sabe? Para você interceder pela sua família. Creia, meu irmão. Vamos ter fé. Vamos deixar de ser religioso. Né? Mas pessoa que crê, que acredita. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra? Josué, capítulo 2. Aleluia. Do versículo 6. Perdão. Josué 2. Acho que 2 todo. Isso. Capítulo 2. Amém? Nós vamos meditar, né, na história da ex-prostituta Raabe. Amém? Josué capítulo 2. Aleluia. Esperar a irmã Sebastiana, amém? Glória a Deus. A irmã Rose. Vamos lá, irmã Rose. Já vou pedir aos irmãos que têm filhos, irmã Maria do Carmo, para sábado trazer as meninas para o culto para os jovens. Todos estão convidados para o culto dos jovens. Eu não sou o presidente do culto de jovens, tá, irmãos? É meu primo. Oi? Josué capítulo 2, versículo 1. Então, eu quero convidar todos os irmãos que puderem vir ao sábado no culto para jovens, estão convidados, amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Irmã Rose, sua neta também está convidada. Vamos ler? Josué capítulo 2. Todos estão prontos? Aleluia. Antes de ler, vamos pensar, vamos contextualizar, né? Para a gente não cair de paraquedas aqui na palavra. Né? O que está acontecendo aqui, irmãos? Aqui o povo de Deus o quê? Deus tirou eles do Egito, não foi isso? Prometeu uma terra prometida, não foi? Ficou legal, né? Prometeu uma terra, melhor, para eles, não foi? E aí Moisés começou, não foi? Teve a abertura do Mar Vermelho, não foi? Só que Moisés cometeu um pecado, lembra? E Deus falou, olha, você não vai entrar, você vai ver, mas não vai entrar. Não é isso? E Deus levanta quem? No lugar de Moisés? Josué. Josué também não caiu de paraquedas no ministério, não, irmão. Mas de onde que saiu Josué, né? Do nada. Mas se Josué pode, eu também posso. Não é bem assim. A Bíblia diz que Josué era quem? De Moisés? O que Josué era de Moisés? Auxiliar, ajudador. Então, onde Moisés estava indo, Moisés ia para o monte, conversar com Deus face a face. Josué estava ali, provavelmente levando a comida, né? Levando alguma roupa, alguma coisa para auxiliar. Então, tá vendo? Tem um ministério ali, Deus estava preparando alguém. Não é isso? Nunca é o de paraquedas. E aí, Deus chama Josué, não é isso? Para possuir a terra que já era deles. Lembre, irmãos, você já é abençoado, né, irmão? Né, irmão Jorge? Você já é curado, você já é liberto, você é sarado, amém? Você é próspero, mas lembre-se que o inimigo, ele invade o que é seu. A terra era do povo de Deus, mas eles não tiveram que expulsar, irmão Miguel? Não tiveram que batalhar? Ué, tá vendo, irmãos? Então aqui, Josué agora assume a responsabilidade, irmão Carlos, de fazer esse povo herdar o que é deles por direito. Não é isso?
E uma das cidades que tinha inimigos, né, na terra do povo de Deus era Jericó. Não é isso? Então, aí o que Josué faz? Manda quantos espias? Quantos espias Josué manda para ver a terra? Se ela é boa. É quase uma pegadinha. Quantos Josué manda? Hã? Não. 12 foi quem que mandou? Não. Vamos ler? Vamos ler? Porque quem mandou 12 foi Moisés, lembra? E deu ruim. Deu ruim, não deu ruim, irmã Rosa? Deu muito ruim. Só que valeu a pena de espias foram quantos que valeram a pena? 2. Justamente. Mas Josué manda de novo. Quantos que ele manda agora? Então vamos ler. Josué capítulo 2, versículo 1. Disse Tim, enviou Josué, filho de Nun, 2 homens. Josué aprendeu, né? Mandar 12 nada, 2 dá certo, né? Então vou mandar 2. Secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na sua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. E depois eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as camas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Versículo 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que efudins caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desanimados. Vou dar uma paradinha aqui, irmãos. Então, os espias entraram em Jericó. A gente sabia que Jericó era uma cidade fortificada, não é isso? E os espias entraram lá, irmã Rose, e foram observados. Só que essa mulher, que nesse momento era prostituta, os esconderam, não foi? Não foi isso? E ela fala, por que ela fez isso? Por que ela não entregou eles? Né? Por quê? Tem um porquê. O certo é inimigo, né, irmã? É entregar o inimigo. E outra coisa, mentir para o rei era assinar sua sentença de morte. Ela correu o risco. Não é isso? Mas por quê? Né? Por quê? Porque ela fala, antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles, versículo 8, ao eirado, ou seja, no teto, né? E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela já sabia que Deus tinha dado a terra para eles, né? E que o pavor que efudins caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Versículo 10. Porque temos ouvido, olha, irmã Silvia, a pregação, nós não podemos parar de pregar. Queira ou não queira, goste ou não goste, nós não podemos parar de mencionar
a palavra de Deus. Amém? Porque tendo ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estava além do Jordão, os quais destruístes, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jesus falou, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Entendeu, irmão? O inimigo, irmão Miguel, estava com medo, irmã Rose. O inimigo já estava desmaiado. Não é isso que ela falou? A gente ouviu falar das obras do seu Deus, de como ele abriu o Mar Vermelho, de como ele venceu os inimigos que estavam no caminho de vocês. Todo mundo aqui nessa está com medo, está desmaiado, está sem força, sabe? Aquela pessoa sem ânimo, não tem chance. Eles já estão derrotados. Isso que é o inimigo. O inimigo é derrotado, ele sabe que é derrotado. Amém? Só o que ele faz? Se um demônio aparecer para você, irmão, ele vai parecer uma fera, né? Você pode falar assim, mas irmão Vitor, o inimigo pode se transformar em anjo de luz. Pode, mas, sabe, vamos colocar assim, ele sabe quem você é uma pessoa de Deus, uma pessoa que desvia do mal, mas se ele aparecer para te fazer medo, ele vai parecer perigosíssimo. Ele vai tentar te convencer que ele pode te machucar, mas é mentira. É sensação, é emoção, ele é derrotado. Mas é igual um cachorro, né? Já viu? O cachorro, ele te dá uma peitada. Se você vai para trás, ele cresce. Não é isso? Agora você vai para cima dele e vai embora, né? Depende do cachorro, né? Bom, pitbull, eu acho que é melhor você não encarar. Amém? Mas o inimigo, porque tudo que está na Bíblia a gente tem que olhar espiritualmente. O inimigo já está derrotado, desmaiado, morrendo de medo de você. Eu vi um testemunho outro dia, né? De um pastor lá que estava pregando. Ele falou que tinha uma irmã que um pessoal, como pode dizer? O pessoal lá faz esses cultos de magia negra, né? Assim, perto de uma árvore, assim, né? E que a pessoa que estava incorporada lá começou a viu uma senhora passando assim, a pessoa da incorporada começou a se contorcer assim de medo, igual um cachorro com medo, assim, né? E depois que a senhora passou, né? Aí que eles voltaram ao normal. Aí perguntaram, né? Aí o pessoal falou assim: vocês não viram, não? Aquela bola, uma bola branca que estava sobre aquela senhora, né? O pessoal que está falando lá, né? E depois perguntaram a dona lá, a dona estava vindo do culto. Ela estava vindo de uma igreja. A presença de Deus sobre você. O inimigo morre de medo. Sabe? O inimigo sabe quem é Deus. Ele crê, como diz as Escrituras, né? Os demônios creem e temem. Né? Nós temos que ter a consciência de quem nós somos. Amém? Porque se você deixar, Satanás vai tentar, meu irmão, te colocar medo de tudo quanto é jeito. Você é protegido pelo Deus Altíssimo, guardado, né? Você tem uma proteção incrível, irmão. Você não sente, né? Parece que não, mas você tem uma proteção incrível do Espírito Santo sobre você. É algo extraordinário, sabe? É porque nós estamos nesse mundo ainda, a chuva cai tanto na casa do ímpio quanto na nossa casa, né, irmã Rose? É ou não é? O Covid apareceu aí, não foi? Pegou também pessoas que creem em Deus, não foi? Então, assim, a gente está nesse mundo também, né, irmã Maria do Carmo? Então, mas você tem uma proteção incrível. Amém? Então, o inimigo aqui já estava o quê? Tremendo. E Raabe creu. Ela creu, irmã Rose. Tremendo, né? A Bíblia diz que nós somos justificados por crer em Deus. Não é isso?
Abraão foi justificado por crer. Não é isso? Ele creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. Foi justificado porque acreditou em Deus. Ela fala, olha, versículo 11: ouvindo isso, desmaiou-nos o coração e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela acreditou em Deus, por isso que ela foi justificada, né? 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu. Interessante, né? Ela não pensou só nela, né? Não, tudo bem, sou eu, né? Eles que se viram para lá, não. Tremendo isso, né? Ela pensou nela e na casa do pai dela. E que me dareis um sinal certo. 13. Só lembramos Josué capítulo 2, versículo 13. De que conservareis a vida a meu pai e minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Tremendo. Família pegou a visão. Família, Deus salva a família e Deus tem uma estratégia para salvar a família. Amém? É através de Deus. Não precisa salvar tudo de uma vez, irmã Rose. Não precisa. Ele precisa que um acredite. E se um acreditar, a bênção vai para todo mundo. Por isso, meu irmão, se você tem familiares que ainda não estão na presença de Deus, não se preocupe. Amém? Deus vai alcançar eles. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, para onde? 14 agora, né? Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então fez descer por toda a corda pela janela, porque a casa que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias. 3 dias lembra o quê, irmão? A gente tem que lembrar que os números na Bíblia têm sentido. Amém também. Também, ó, tá vendo? A unidade, Pai, Filho e Espírito. Fala também dos 3 dias, não é isso? Da paixão de Cristo, a gente vai entrar agora na Semana Santa, não é isso? Jesus ressuscitou ao 3º dia. Amém? Então, nada por acaso, irmãos. Tudo tem a ver. Amém? Qual versículo? 16, né? E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vós não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo-nos à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizestes descer. Irmãos, qual é a cor de escarlata? Qual cor que é? Vermelho. Oi? Vermelho. Não é azul, né? Você não atou esse fio amarelo aí, né? Por que vermelho, né, irmão Ideal? Deus não trabalha, irmão, com coincidência, não. O fio vermelho representa o sangue de Jesus. Eles falaram o seguinte: se nós voltarmos aqui e você não tiver com esse cordão vermelho aqui, você não vai ser salva. Isso quer dizer o quê? Que a salvação vem através de quê?
Do sangue de Jesus. Sem sangue não há salvação. Simples. Então, qualquer ministério, qualquer organização que se diz cristã, que o sangue de Jesus não salva, ou salva mais ou menos, está errado. Anátema. Ele salva, irmãos, é uma blasfêmia quando você fala que o sangue de Jesus não salva totalmente. É uma blasfêmia. Né? O evangelho quadrangular, irmãos, acredita que a salvação é pela graça, pelo favor de Deus, amém? E totalmente através do sangue do Filho de Deus. Amém? Nós acreditamos nisso, essa é a nossa fé, e nós professamos. Glória a Deus! E eles falaram para ela, se você não colocar esse fio aí na sua janela, na hora que a gente vir aqui, a gente vai te matar também. Somos desobrigados de cumprir esse juramento. E se não recolheres em casa, olha só, contigo, teu pai, a tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que tiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Amém? Tremendo isso, né? Porque quando o povo de Deus estava lá no Egito, lembra? Das pragas? Quantas pragas foram? 10. Qual que foi a última? Oi? Morte dos primogênitos. E aí, o que Deus falou para fazer? Lembra? Nós estamos no período de Páscoa, irmãos. Isso, nos umbrais da porta. E se você parar para analisar, é um em cima, não é isso? Da porta, do lado do outro. Faz o quê? Aqui, ó, a cruz do Senhor Jesus. O sangue os protegeu, não foi? E eles estavam dentro da casa, não foi? Ninguém estava lá de fora. Amém? Isso fala também da arca, não é isso? A arca de Noé representa quem? Jesus. A arca que salva. Não é isso? É ou não é? Todos que estavam da arca, dentro da arca, foram salvos. Foi? Poderia até dar uma caída ali dentro, irmão Rose. Mas se você caiu dentro da arca, você vai levantar, porque a Bíblia diz, né, que o cair é de quem? Mas, aleluia. Amém? Mas enfim, vamos voltar para cá. Versículo 20. Também se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Lembrou de Maria, né? A mãe de Jesus, não foi? Quando o anjo, Gabriel, acho que foi Gabriel, não foi que apareceu para... Agora eu confundi, acho que foi Gabriel. Apareceu para... Me ajuda, irmão. Ananias, que era o pai de João Batista, não é isso? É isso? Se tiver errado, depois o irmão me corrige. Mas aí aparece para ele dentro do templo, não é? E aí ele já era idoso, a sua esposa era idosa e era, como fala a pessoa que não pode ter filhos? Estéril, né? E falou com ele assim, olha, você vai ter um filho. Suas orações foram ouvidas, você e sua esposa terão um filho. E você vai colocar o nome dele de João, papapá. Ele riu, falou, como isso pode acontecer? Duvidou, né? O anjo, vai acontecer. E você vai ficar mudo. Você não estragar, né? A pessoa que é incrédula, ela começa a falar coisas negativas, meu irmão. Não vai ter fé que funciona. E aí, a esposa dele teve um filho, não foi? Que era o João Batista, não foi isso? E só depois que ele nasceu, tal, que Deus abriu a boca do pai dele, não foi? E ele falou, não, ele vai chamar João. Mas enfim, estou dando esse exemplo por quê? Porque com Maria foi diferente, não foi? O anjo chegou para Maria, olha, você é agraciada. Deus
te concedeu muita graça. Você vai considerar o Salvador. E vai ser muita alegria. Ele vai salvar, ele vai ser grande, ele vai sentar no trono de Davi. Tal. No final da história, depois os irmãos leem lá com mais cuidado. Maria fala o quê? Seja feita conforme a sua palavra. Tremendo isso, né, irmãos? Olha, ela não duvidou. Ela só perguntou como é que isso vai acontecer, porque ela não tinha um relacionamento, né, pastor, de homem, de mulher com homem com José. Ela não tinha ainda, como isso vai acontecer, né? Então ela perguntou dessa forma, hoje explicou para ela. Né? A sombra do Altíssimo vai te encobrir e você vai conceber o Filho de Deus. Amém? Trazendo para cá de volta. Então Raabe, pela fé, fala, ó, seja feita conforme a sua palavra. 21. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata na janela. 22. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e viram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo quanto lhes aconteceu. E disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Tremendo isso, né, irmãos? Aí você fica perguntando, mas Deus não tinha falado com Josué, pastor Cláudio, que ia dar terra para ele? Sim, meu irmão. Por isso que nós temos que sempre falar a verdade. Que Jesus nos ama, Jesus nos justificou, que Jesus nos curou. Amém? Por quê? Porque nós precisamos, irmão Jorge, sempre estar lembrando a verdade. Então esses espias, é a mesma coisa que Deus falando, olha, vai que eu estou com você. Vai que a vitória é sua, é Deus confirmando. Deus sabe, meu irmão, da nossa fragilidade como ser humano, sabe? Da nossa carne, sabe? Deus sabe que você precisa ter certeza. Sua fé precisa estar alicerçada. Você precisa estar edificado na verdade, amém? Então você tem que ouvir, você está passando por luta de enfermidade, mas você tem que ouvir que Jesus cura, como está na Bíblia, né? E ouvir a verdade, é manifestar. Amém? Está passando luta na questão de finanças, né? Financeiro, Deus te supre e abre as portas. É isso, meu irmão. Glória a Deus, é Deus ratifica. A gente precisa ouvir sempre, porque tem muitas vozes, né, irmão Jorge? Falando, não vai dar certo, para com isso. E para quem ir na igreja, que pessoal chato de lá. Você vai ouvir de novo, blá, blá, blá. Né? Você vai ouvir essas vozes, meu irmão. Às vezes é da sua carne mesmo, às vezes são demônios mesmo, né? Às vezes são pessoas mesmo. Né? Você vai lá de novo. E você já orou ontem, por que você vai orar de novo hoje? É isso? Não, a gente vai ouvir até de familiares. Amém? Eu levantar domingo cedo, você vai levantar, que bobeira, aí você já conhece tudo. Já sabe, você já... Tá vendo, irmãos? Então são coisas sutis que o inimigo usa para te desanimar, porque ele só tem uma coisa, tirar a sua fé. Por isso, pastor Cláudio, que Satanás com Jesus falou da parábola, né? Da parábola lá da semeadura, das sementes que caem, que vai cair na beira da estrada, né? Entre os espinhos, não é isso? O que Satanás faz? Ele rouba. Então Satanás rouba o quê? A palavra. Por quê, irmão Jorge? Porque se você continuar ouvindo, sabe, ser humilde, meu irmão, você tem que ser humilde, sentar aí para ouvir, né, o pastor Cláudio, né, me ouvir o pastor Edinho, os irmãos que estão aqui na frente pregando, nós somos homens como vocês, amém? Nós passamos pelas mesmas necessidades, né? Não tem ninguém especial aqui, né, pastor Cláudio? Somos salvos pelo sangue. Você tem que ser humilde para ouvir, irmão. Porque a palavra não é nossa, meu irmão Miguel, a palavra é de Deus, estou só transmitindo, amém? Como os espias, né?
Está levando a palavra de Deus, a palavra de Moisés para ela. Não era deles. Ela acreditou. E ela foi salva. Amém? Então, irmãos, a gente tem que ser humilde para ouvir. E se você ouvir a palavra de Deus, o que vai acontecer? Ela vai enraizar. E Satanás sabe que depois que enraizar não tem jeito para ele. Por isso que ele faz de tudo para desviar a sua atenção, para te manter em casa, para te dar dor no corpo, dor de cabeça, vai ler a palavra, para você ficar com raiva de quem é o pregador. É assim que funciona o mundo espiritual. Amém? A palavra que o pastor Cláudio prega não é dele. Essa palavra aqui não é minha. Amém? Essa palavra aqui, irmãos, antes da gente pensar em nascer. Amém, amém, irmão Miguel? Antes de pensar em nascer, eu estava curando, irmã Rose, libertando pessoas, né? Salvando pessoas. Antes da gente pensar sequer em nascer, essa palavra é eterna. Então nós trazemos, batalhamos, irmão, porque é batalha. É batalha. Amém? Mas enfim. Então, irmãos, no versículo 21, e ela diz, segundo as vossas palavras, assim seja. Então, os despediu e eles se foram, e ela atou, mas enfim, já li isso. Então, aqui Raabe, o que? Ela acredita em Deus. Não somente isso, ela tem uma atitude, né, irmã Silvia? Tem atitude, né? Eu creio em Jesus, pastor Cláudio, mas eu não batizo. Eu creio em Jesus, mas eu não falo para todo mundo que eu creio nele. Você não creu, você é simpatizante. Diferente. Eu creio, por isso eu batismo e falo para todo mundo, para que as pessoas vejam que eu tenho um Senhor. Jesus é meu Salvador. Ela acreditou e colocou o sangue lá, que representa, né, o fio, porque ela acreditou e teve uma ação, amém? Glória a Deus. E Raabe vai ser o quê? Abençoada por crer em Deus. Hoje Deus é o ano aceitável do Senhor, e todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador é salvo, amém? Todos, porque a gente não pode parar de pregar isso, amém? Como o pastor Cláudio falou outras vezes, tem lugar que não prega isso mais não, irmão. Não é, pastor? É difícil falar de Jesus. É o quê? Prosperidade o tempo todo. É a rosa ungida, é a água lá do Jordão, Jerusalém. É o tempo todo, meu irmão. Ora, então nós temos que honrar o lugar onde nós estamos. Tem algum envelope aqui? O nosso foco não é dinheiro. Precisamos dele. Nesse mundo a gente precisa, né, pastor? Não é. Ninguém aqui quer te explorar. Ninguém que está pedindo para você vender o seu apartamento, o seu terreno para investir, para dar. Irmãos, nem vou entrar nesse assunto. Então, que a gente possa ser maduro e honrar o lugar onde nós estamos, com o nosso melhor. Amém? Dentro das suas possibilidades, né, pastor Cláudio? Mas nós temos que, sim, irmãos, a gente tem que honrar o lugar onde nós estamos, ué. Amém? E ela vai ser o que? Honrada, pastor Cláudio. Vamos para Josué, capítulo 6, versículo 22 ao 26. Aí teve aquele processo, né, irmãos? O povo de Deus foi, né, cercou Jericó. Quantas voltas eles deram, irmãos? Quantas voltas eles deram em torno da muralha, irmão? 7? 7, não é isso? E no último dia, o que eles fizeram, irmão Rose? Hein? Isso, e quebraram? Você me fala a memória? Amém? E deram um grito, não foi? Eles gritaram, não foi? Irmão, como é que uma muralha vai cair com um grito? Né? Para analisar. Porque as coisas de Deus, irmão Miguel, são espirituais e as armas de Deus são poderosas em Deus. Então, para. Isso é uma luta, sabe? Porque a nossa tendência, irmã Rose, é ver tudo, irmão Miguel, do jeito lógico. Não é isso? Para nós tem que ser, 1 mais 1 tem que ser igual a 2. Pronto.
Sim. A muralha, né? A muralha, justamente o que a irmã está falando, né? Que os estudiosos falam que a muralha era enorme, irmão. Não era um negocinho igual esses muros, não. Era um negócio que protegia. E a casa de Raabe estava sobre, né, essa muralha e tudo caiu. Só não caiu a casa dela com um grito. Então, passando por isso, eles invadiram e aí chegou a hora, né, de Raabe, vamos ver, de ser justificada. 6:22 ao 26. Raabe é salva. Então disse Josué, a gente está em Josué 6:22 em diante. Então disse Josué aos 2 homens que espiavam a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá com tudo quando tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens espias e entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai e sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinham. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-lhe. Tão somente a prata, ou ouro, ou os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa dos mais novos, as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria toda a sua fama por toda a terra. Então Deus cumpriu. E assim, hoje, todo aquele que crê no Filho de Deus, que foi enviado por Deus, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, amém? É salvo. E todo aquele que não crê, não é que ele vai ser condenado, não, ele já está. Porque no mundo espiritual não existe espaço sem, como pode dizer? Não existe lugar vago. Amém? Não existe. Não, eu não creio em Jesus, mas também não creio no diabo. Não, não existe isso, irmão. Amém? Então todos estão o quê? Perdidos até encontrar quem? Jesus. E aquele que crê será salvo. Amém? E os que não creem vão perecer, como todos aqui, né, pastor Cláudio, da cidade de Jericó, que não acreditaram, pereceram. Então Raabe foi salva pela fé. Ela ouviu, eles ouviram falar. Amém? Ouviram falar desse Deus poderoso. Por isso a gente tem que falar de Deus, irmão. É a luta, é a batalha, né, pastor Cláudio? Então a gente tem que falar, não só falar, também tem que ter disposição para ouvir. Se é da Bíblia, meu irmão, é bênção, é alimento, né, irmão Jorge? Lógico que tem os blá blá blá. Então assim, mas retém o que é bom também, né, pastor Cláudio? Retém o que é bom. Amém? E aí nós vemos que Deus justifica você que tem fé. Amém? Vamos para, agora olhando para Jesus, nós somos cristãos, né, irmão? Raabe acreditou em Deus, foi salva, né? E Deus, não somente isso, Deus deu muita honra para essa ex-prostituta, porque ela não ficou prostituta para sempre, uma vez. Não. Quem encontra Deus de verdade muda a vida. Amém? Vamos para Atos 16, versículo 27 e 34. Atos 16, versículo 37, 27 e 34. Contrário. 27
Atos 16, 27. Ao 34. Posso ler? A irmã Silvia está folheando ali, ó. Isso, 27 ao 34. Podemos? Posso ler? O carcereiro despertou do sono e veio, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugidos. Qual é o contexto, irmãos, isso aqui? Pode falar, pastor Paulo. Qual é o contexto? Na prisão, não é isso? Todo mundo já ouviu essa pregação. Paulo e Silas na prisão, não foi? Eles estavam cantando louvores a Deus, não é isso? Veio um terremoto, todo mundo foi liberto, não foi? Então o carcereiro agora, vou matar. Já vou adiantar, porque eles vão me matar mesmo. Quem falou isso, não é isso? Mas Paulo brandou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? O que uma pessoa deve fazer para ser salvo? Olha, irmãos, esse carcereiro ele ficou ouvindo Paulo e Silas na prisão cantando, pregando, né? Paulo converteu muita gente na prisão, não é isso? Eu já estava aqui, ó, ouvindo há muito tempo. O que eu faço para ser salvo? Como que eu faço? Paulo falou assim: ó, você sai correndo, sobe o morro 5 vezes. Não falou isso, né, irmãos? Ele falou isso aqui, ó. 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Uai, não foi a mesma coisa que Rabi? Não foi? Não foi, pastor Cláudio? Ela não acreditou em Deus e todo mundo da casa dela foi salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. É uma mensagem para os irmãos que têm filhos, que ainda estão no mundo, né? Parentes que estão no mundo. Crê, será salvo tu e a sua. Descansa nisso, irmão. Né? Não fica aí, igual tem irmão que tem depressão porque o filho. Não. Crê no Senhor. Amém? Até o 34 que eu falei, né? E eles lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquele mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Tremendo isso, né, irmãos? Mateus, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Mateus 1. Fala sobre a genealogia de Jesus, ou seja, a raiz de Jesus, não é isso? Jesus tinha uma raiz sanguínea, né, pastor? Da parte de Maria, não é isso? Ali, ó, não é? Tinha uma raiz ali, né? Porque o sangue era de Deus, amém? Sangue puro era de Deus. Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. É o primeiro capítulo. Mateus 1, versículo 1 ao 5. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar Perez e a Zera. Perez gerou a Esrom e Esrom a Arão. Arão gerou a Ani, Aminadab e Aminadab a Nasson. Nasson a Salmão, não é Salmão não, né? Dá para falar Salmão, né? É Salmão, amém?
E Salmão gerou de Raabe quem? Boaz. Olha, gente, uma ex-prostituta aparece na genealogia de quem? Do Senhor dos Senhores, do Salvador, de Jesus, porque para Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Amém? A gente tem que tirar isso da cabeça. Ah, a pessoa é assim, nunca mais. Não, com Deus é diferente, Deus transforma. Deus pega o pior pecador e transforma essa vida. Amém? Então essa mulher foi honrada. E hoje, olha, mais de 2000 anos, bem mais, nós estamos falando da fé dessa mulher. Porque Deus honra quem tem fé. Amém? Salva quem tem fé. Glória a Deus. Hebreus 11, versículo 30 a 31, para a gente finalizar. Hebreus 11, do versículo 30 ao 31. Glória a Deus. Hebreus 11, do versículo 30 ao 31. Hebreus 11. Hebreus é um livro antes de Tiago. Lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 11, do versículo 30 ao 31. Eu posso ler? Aleluia! Pela fé. Irmãos, fé é confiança. Você confia em Deus, você crê em Deus. Amém? É isso. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Os espias, irmão, você pode colocar como os discípulos de Jesus. Eles levam a mensagem. E todos que acolhem a mensagem desses espias com fé em Jesus, não é isso? São salvos pela fé. Então, irmãos, Deus honrou essa mulher pela fé, né, pastor Cláudio? Ela aparece na genealogia de Jesus, que é uma honra. Imagina o nome de alguém da sua família está na raiz do Salvador, da brilhante estrela da manhã, do justificador. Jesus é tudo, irmão. Se Jesus não viesse nessa terra, nenhum ser humano seria salvo. Nenhum, nem Abraão. Porque o ser humano não pode ser salvo pela sua bondade. Não existe isso. É o sangue. Deus honrou essa mulher. E depois, em Hebreus, ela está o quê? Depois vamos ler, né? Fala sobre os heróis da fé. Amém? E Deus te honra também, meu irmão. Eu sei que a luta, eu sei que nós passamos por luta. Todos nós passamos por luta aqui. Todos nós passamos por desafios. Mas persevera. Que a vitória é sua. Pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Fixe os seus pés. Eu agradeço a oportunidade. Vamos receber o pastor Cláudio dizendo glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Que as palmas louve o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Algo para você.